Você acredita que uma pequena empresa pode derrotar uma gigante? Parece impossível, não é? Durante décadas, a regra foi sempre a mesma. Quem tinha mais dinheiro ganhava. Quem tinha mais funcionários ganhava. Quem tinha mais tecnologia dominava o mercado. Mas alguma coisa mudou. O mais interessante é que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Você clicou aqui porque quer entender como a inteligência artificial está invertendo o jogo e por que pequenos negócios estão começando a vencer empresas que pareciam invencíveis. Eu sou o Dr. Marco G, do canal OG Tecnologia, e se você ficar comigo até o final, vai descobrir como usar essa nova realidade para acelerar o crescimento do seu negócio. Você vai entender porque tamanho já não é a principal vantagem competitiva do mercado. E se você não entender isso agora, corre o risco de continuar jogando pelas regras antigas enquanto seus concorrentes já estão usando as regras novas. Por um tempo, existia uma crença quase universal no mundo dos negócios: os grandes sempre vencem. Era simples. Grandes empresas tinham mais capital, mais pessoas, mais escritórios, mais sistemas, mais especialistas. Quando uma pequena empresa entrava em um mercado dominado pelos gigantes, parecia que a batalha já estava decidida antes mesmo de começar. Era como colocar uma bicicleta para correr contra um caminhão. Não fazia sentido. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebeu. O mundo mudou e as regras também mudaram. As vantagens dos gigantes sempre estava ligada ao acesso. Acesso à informação, acesso à tecnologia, acesso a profissionais especializados, acesso a ferramentas caras. Por muitos anos, se você quisesse ter análises avançadas, automações sofisticadas, campanhas de marketing de alto nível, você precisava investir fortunas e as pequenas empresas simplesmente não tinham esse dinheiro, não tinham esse capital. Mas então surgiu a inteligência artificial e ela começou a quebrar todas essas barreiras. O que antes custava milhões, hoje pode custar alguns reais por dia. O que exigia uma equipe inteira, hoje pode ser feito por uma única pessoa. E é exatamente aqui que acontece a grande inversão, porque, ao contrário do que muitos imaginam, as grandes empresas não estão automaticamente vencendo essa corrida. Na verdade, em muitos casos, elas estão encontrando dificuldades. E existe uma razão muito simples para isso: velocidade. Vamos imaginar uma empresa enorme, tá? Uma oportunidade aparece no mercado. E para aproveitar essa oportunidade, ela precisa passar por reuniões, por aprovações, por departamentos, por gestores, por diretores, por conselhos, por projetos, por orçamentos, ou seja, é uma burocracia gigantesca. Enquanto isso acontece, semanas e até meses podem passar. Agora imagine uma pequena empresa. O dono ou a dona, né, percebe uma oportunidade pela manhã. Ela conversa com a equipe no almoço, implementa a mudança à tarde e começa a testar os resultados no dia seguinte. Você percebe essa diferença? A inteligência artificial, ela reduziu o peso do tamanho, mas aumentou o valor da velocidade, e é exatamente por isso que pequenos negócios estão começando a surpreender. Mas vamos pegar o marketing como exemplo. Poucos anos atrás, criar uma campanha de marketing exigia redatores, designers, videomakers, analistas, especialistas. Hoje, uma única pessoa equipada com a inteligência artificial consegue produzir textos, imagens, vídeos,
apresentações, estratégias e campanhas completas em uma velocidade impressionante. Isso significa que uma pequena empresa pode competir pela atenção do cliente, tá? Que é o veículo mais importante, sem precisar ter um orçamento de uma multinacional. Mas a transformação vai muito além do marketing. Pense no atendimento. Em quantas vendas uma empresa perde porque simplesmente não consegue responder com a mesma velocidade que uma pequena empresa? Quantos clientes desistem porque ninguém respondeu a uma mensagem? Com a inteligência artificial, pequenos negócios conseguem oferecer um atendimento praticamente instantâneo, contínuo, responder dúvidas, organizar informações, direcionar clientes, coletar dados, tudo isso funcionando enquanto o empresário pode estar dormindo. Agora pense em uma análise de dados. Durante anos, grandes empresas dominavam esse território, né? Elas tinham equipes inteiras dedicadas a analisar as informações. Hoje, as ferramentas inteligentes conseguem transformar planilhas complexas em respostas muito simples. Quantos produtos vendem mais? Quais clientes são mais lucrativos? Quais campanhas funcionam melhor? Onde estão os desperdícios? Onde estão as oportunidades? Tudo isso acontece em minutos, mas existe ainda algo mais importante. A maioria das pessoas acredita que a inteligência artificial é apenas uma ferramenta, e isso aí, né, definir inteligência artificial como apenas uma ferramenta está parcialmente correto. A IA está se tornando uma infraestrutura. Assim como a internet mudou a forma como as empresas operam, a inteligência artificial está mudando a forma como elas pensam. A decisão está ficando cada vez mais rápida. Todas as decisões de negócios estão acontecendo numa velocidade cada vez maior. Os processos estão mais eficientes, as operações mais inteligentes, e quem entende essa primeira camada ganha uma vantagem enorme. Agora, deixa eu te contar uma verdade que poucos gostam de ouvir. A tecnologia nunca foi o principal problema, sempre foi uma questão de adaptação. Existem empresas enormes com acessos às melhores ferramentas do mundo que não conseguem inovar. Existem pequenos empreendedores utilizando recursos simples para gerar resultados extraordinários. A diferença não está na ferramenta, está na mentalidade, está na disposição de aprender, está na coragem de mudar. Se você está gostando desse conteúdo, aproveite agora para se inscrever no canal OG Tecnologia, porque aqui nós falamos não apenas sobre tecnologia, nós mostramos como transformar a tecnologia em resultado real para empresas, para profissionais. E aqui eu quero te fazer um convite importante. Se você tem um negócio e quer entender como a inteligência artificial, a automação e novas tecnologias podem mudar a realidade da sua empresa, clique no link que está no primeiro comentário desse vídeo e agende uma sessão diretamente comigo. Eu vou conhecer o seu negócio, vou entender os seus desafios e vou mostrar oportunidades práticas para você utilizar a tecnologia de forma estratégica e para você acelerar os seus resultados. Muitas vezes, uma única conversa que a gente faz, né, esse diagnóstico, pode economizar meses de tentativa e de erro, e você se torna mais assertivo no seu negócio. Então, aproveite essa oportunidade, o link está no primeiro comentário. E voltando ao nosso tema, existe uma lição que a história dos negócios nos ensina repetidamente.
Os maiores nem sempre vencem. Os mais rápidos nem sempre vencem. Os mais ricos nem sempre vencem. Mas aqueles que conseguem se adaptar quase sempre sobrevivem. E hoje estamos vivendo um dos maiores ciclos de transformação da história. A inteligência artificial está democratizando capacidades que antes pertenciam apenas ao grupo dos gigantes, dos maiores, dos grandes, tá? Ela está entregando aos pequenos acesso a ferramentas, a análises, a recursos que seriam impensáveis anos atrás. Isso significa que todas as empresas vão vencer? Não, mas significa que pela primeira vez em muitos e muitos anos, elas têm condições reais de competir. O jogo mudou, as regras mudaram e o futuro está sendo escrito agora. Por isso, eu quero saber sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial está criando mais oportunidades para pequenos negócios? Ou você acha que as grandes continuarão dominando o mercado? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou ler e vou responder com certeza. Compartilhe esse vídeo com outros empresários e empreendedores que precisam aplicar inteligência artificial para alavancar os seus negócios. Porque uma coisa é certa, a maioria das mudanças dos negócios nas próximas décadas não será causada pelo tamanho das empresas, será causada pela inteligência que elas usam a tecnologia. E essa nova realidade, talvez o próximo gigante do mercado seja justamente aquele pequeno negócio que hoje ninguém está enxergando. E a gente se vê no próximo vídeo.